Olá e bem-vindos. Pensem nisto por um momento. Um mundo quase sem cidades. Durante séculos, a Europa foi assim, mas de repente tudo mudou. Nesta nossa viagem ao passado, vamos perceber como é que as cidades medievais nasceram e transformaram a história para sempre. Parece estranho, não é? Quer dizer, por que raio é que alguém trocaria a paz e o ar puro do campo pela confusão, pelo barulho e, sejamos honestos, pela sujeira das novas cidades? Bem, vamos ver que as razões eram muito, mas muito poderosas. Ok, então, primeiro ponto. O que é que levou a esta grande mudança? O que fez tanta gente começar a voltar para as cidades, depois de séculos a viverem no campo? Foi como um ímã gigante a puxar toda a gente. Na verdade, não foi só uma coisa, foi um conjunto de fatores, uma espécie de tempestade perfeita. A agricultura melhorou imenso, o que significava que havia mais comida do que o necessário, e esse excedente tinha de ser vendido em algum lado, nos mercados. Ao mesmo tempo, muita gente queria fugir às regras rígidas da vida no campo, da servidão feudal. Se juntarmos a isto o aumento da população e a segurança que as novas muralhas ofereciam, bem, as cidades tornaram-se o lugar onde tudo acontecia. E agora? Vamos diretos ao coração pulsante destas cidades, o comércio. É aqui que vamos ver como o dinheiro, os produtos e até as ideias começaram a circular a uma velocidade, uau, nunca antes vista. Esqueçam os centros comerciais de hoje. Naquela altura, o centro de tudo eram as feiras. E não eram umas feirinhas pequenas, não. Eram mercados gigantescos que podiam durar semanas. Autênticos festivais de negócios, onde se trocavam sedas e especiarias vindas do Oriente pela lã e pelo couro da Europa. Mas claro, com tanto dinheiro e mercadorias a circular, surgiu um problema bem grande. Imaginem ter de viajar por estradas perigosas, cheias de ladrões com sacos e sacos de moedas de ouro. Não era de todo uma boa ideia. Então, como é que se resolvia isto? A solução foi genial. E aqui está ela, a letra de câmbio. Basicamente era uma espécie de avó do cheque ou da transferência bancária. Em vez de andar a carregar quilos de ouro e arriscar um assalto, um comerciante levava apenas um pedaço de papel. Esse papel era uma promessa de pagamento. E isto tornou o comércio muito mais seguro e prático. E o sistema era incrivelmente simples. Um comerciante ia ter com um cambista na cidade A, depositava o dinheiro e recebia este papel. Depois viajava para a cidade B, levezinho, sem o peso e o perigo do ouro. Quando chegava, apresentava o papel a um parceiro do primeiro cambista e, pronto, recebia o valor equivalente. É o mesmo princípio de uma transferência hoje em dia, mas inventado há quase 1000 anos. Mas atenção, as cidades não eram só comércio e feiras. Eram também enormes centros de produção. Por isso, agora vamos espreitar para dentro das oficinas e ver como é que os artesãos fabricavam de tudo, desde um par de sapatos até à mais elaborada das espadas. E quem é que mandava nisto tudo? As guildas. Pensem numa guilda como uma mistura super potente entre um sindicato profissional e uma agência de controle de qualidade. Elas decidiam, basicamente, tudo. Quem podia trabalhar, como o trabalho devia ser feito, a qualidade, os preços. Para ser sapateiro ou ferreiro, era obrigatório pertencer à guilda. Ninguém escapava. E o caminho para se tornar artesão, era longo e muito exigente. Primeiro, era-se aprendiz, a trabalhar durante anos só em troca de casa e comida. Depois, passava-se a oficial e aí já se recebia um salário. O grande objetivo? Chegar a mestre, mas para isso era preciso criar uma obra-prima, uma peça perfeita, para ser avaliada pela guilda. Só então se podia abrir a própria oficina, um processo que podia levar mais de 7 anos. Ok, já vimos como se trabalhava, mas como é que era viver no meio disto tudo? Vamos agora passear pelas ruas medievais e sentir o ambiente. Um ambiente vibrante, cheio de gente e, sim, muitas vezes bastante mal cheiroso. Dentro das muralhas, cada centímetro de espaço era valiosíssimo. Por isso, as cidades cresciam para cima. As casas tinham vários andares e os andares de cima projetavam sobre a rua, quase a tocar-nos do outro lado. O resultado? Um labirinto de ruas estreitas e escuras, onde a luz do sol mal conseguia entrar. A vida nestas cidades era feita de enormes contrastes. Por um lado, tínhamos coisas grandiosas, como as catedrais góticas que se viam a quilómetros. Por outro, a realidade do dia-a-dia era bem diferente. Não havia saneamento, os esgotos corriam a céu aberto, havia riqueza e festas, mas também o perigo constante de incêndios e de doenças que se espalhavam rapidamente. O belo e o feio, lado a lado. E no meio de tanta gente, como é que se distinguia um mercador rico de um aprendiz? Pela roupa. A roupa era um autêntico bilhete de identidade. Havia leis que ditavam exatamente quem podia usar o quê. Um mercador rico podia exibir veludo e seda, já um artesão usava lã de boa qualidade, e o aprendiz,
lã grosseira. A roupa dizia tudo sobre o estatuto de cada um. Para terminar, vamos olhar para algo talvez ainda mais importante. É que estas cidades não mudaram só a economia, elas criaram centros de saber e de poder político que eram completamente novos. Exato. As cidades não eram só centros de comércio, eram também centros de conhecimento. Foi nelas que surgiram as primeiras universidades, como em Paris ou Bolonha, e isto foi revolucionário, porque criou uma nova elite. Pessoas cujo poder não vinha das suas terras, como os nobres, mas sim do seu conhecimento. Médicos, advogados, administradores, e isso mudou tudo. E com este novo poder económico e intelectual veio o poder político. Muitas cidades conseguiram tornar-se quase independentes. Como? Através de documentos especiais, as cartas de franquia. Com essa carta, passavam a governar-se a si próprias. Tinham os seus impostos, as suas milícias, os seus tribunais. O poder já não estava só nos castelos, estava agora também nas mãos dos cidadãos mais influentes das cidades. Portanto, a cidade medieval, um lugar de energia incrível, mas também de contradições profundas. Inovação e doença, riqueza e miséria, tudo ao mesmo tempo. No fundo, elas criaram um modelo que, se pensarmos bem, com inovação, desigualdades e desafios de convivência, será que as nossas cidades de hoje são assim tão diferentes?